Fala galerinha, aqui é o professor João Pedro. Continuando na geometria analítica, a aula de hoje vai ser a demonstração da razão da secção negativa. Vem comigo! Fala galerinha, continuando então agora o nosso assunto de geometria analítica, a gente tem aqui então a demonstração do porquê que a razão da secção negativa é quando esse ponto é exterior ao segmento. Troquei aqui um pouco a disposição dos pontos, né, do nosso plano cartesiano aqui, mas a ideia continua a mesma. O ponto C, ele é colinear com o ponto A e com o ponto B, os três estão sobre a mesma reta, contudo o ponto C está fora do meu segmento AB. Ele está do lado de fora. A fórmula é aquela mesma que a gente já viu, continua sendo a mesma. Por que então que a razão da secção, nesse caso, ela vai ser negativa? Basta você analisar aqui, então, o seguinte, ó. Eu tenho as coordenadas, nesse caso, x de C, x de A, x de B. Y de C, Y de A, Y de B. Na ordem crescente aqui, ó. Da esquerda para a direita e de baixo para cima, certo? Se você observar aqui, então, ó, o que eu tenho? Se está na ordem crescente, ó, o x do C ele é menor do que o x do A. Jogando esse x do A para o outro lado, eu vou ter o quê? Que a diferença aqui entre os dois, ó, x de C menos x de A é menor do que zero. Então, ela vai ser negativa. Então, a parte de cima aqui da minha relação, ela é negativa. E aqui eu tenho que x de B é maior do que x de C, porque ele está mais para a direita do que o x de C. Logo, ele é maior do que o x de C. Jogando a coordenada x de C para o outro lado, a gente vai ter que a diferença, que é o denominador da nossa razão aqui, ó, da nossa fração, ele vai ser positivo. E aí eu tenho uma diferença entre os sinais. Tem um sinal negativo e o outro sinal positivo. Logo, a nossa razão tem que ser negativa, pois os sinais são diferentes. Vale a mesma coisa para as coordenadas y. Eu tenho aqui, ó, que a coordenada y do C, ela é menor do que a coordenada y do A. Jogando a coordenada y do A para o outro lado, a gente vai ter essa diferença aqui menor do que zero. Logo, essa diferença vai ser negativa. A parte de cima aqui, então, o nosso numerador da fração é negativo. Agora, y do B tem que ser maior do que o y do C, porque ele está mais para cima aqui no nosso eixo y. Se ele está mais para cima, ele é maior do que o y do C. Logo, isso daqui, ó, a diferença entre os dois vai dar positiva. Como tem uma diferença entre os dois sinais, eu tenho que a minha razão da secção do ponto C com relação ao segmento formado por AB vai ser menor do que zero também, tanto na coordenada x quanto na coordenada y. Vamos fazer um exercíciozinho? Vamos ver a mágica acontecer? Bom, galerinha, então ó, a mágica já aconteceu, o quadro está aqui preenchido e a gente vai fazer os exemplos que nem a gente fez nas aulas anteriores. Agora a gente vai fazer de novo da forma geométrica. Então aqui, ó, vou pegar aqui então que a razão da secção aqui vai ser o quê? A distância entre o ponto A e o ponto C dividido pela distância entre o ponto C e o ponto B, certo? Então vamos lá. Aqui a distância é a raiz quadrada da diferença das coordenadas, não é isso? Elevadas ao quadrado. Então é coordenada x do C, que é 6. Menos a coordenada x do A, que é 1, mais. Agora a diferença das coordenadas y, 0, menos coordenada y, que é 5, ao quadrado, sobre outra raiz. Diferença das coordenadas agora, coordenada x do B, que é 4, menos a coordenada x do C, que é 6, ao quadrado, mais coordenada y do B, que é 2, menos a coordenada y do C, que é 0 ao quadrado. E isso aqui com uma raiz. 6 menos 1, 5 ao quadrado. Mais 5 ao quadrado de novo. Sobre 4 menos 6 dá menos 2 ao quadrado. Mais 2 menos 0, 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar, ó, 5 ao quadrado, 25. Mais 25, 50. Raiz de 50. Sobre. Menos 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui é raiz de
8. Raiz de 50, que é a mesma coisa de 5 raiz de 2. E embaixo, que vai ser 2 raiz de 2. Corta a raiz de 2 com raiz de 2, isso aqui dá 5 sobre 2. Aqui na magnitude a gente deu o mesmo resultado. A diferença aqui é a seguinte, como eu estou tratando de distâncias aqui, esses valores nunca podem ser negativos, certo? Exatamente por isso que a nossa razão aqui ela deu positiva. Mas era para ela ter dado negativa, porque aqui eu estou tratando de distâncias, então não vai ter como esse resultado sair negativo aqui. Beleza, galera? Vamos para o próximo lá. Mesma ideia. Razão de f vai ser igual à distância entre o ponto D e o ponto F, dividido pela distância entre o ponto F e o ponto E. Isso aqui vai ser igual a raiz de diferença das coordenadas x do ponto F e do ponto D. X de F, 1. X de D, 2. Mais y do F, que é 2, menos y do D, que é 3. Calcula a raiz quadrada. Sobre raiz quadrada de coordenada x do ponto E, que é 5. Coordenada x do ponto F, que é 1. Ao quadrado, mais coordenada y do ponto E, que é 6, coordenada y do ponto F, que é 2, elevado ao quadrado. 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 3 também vai dar menos 1 ao quadrado, sobre, e aqui a raiz, 5 menos 1, 4 ao quadrado, mais 6 menos 2, 4, também ao quadrado. Isso daqui, então, vai dar quanto? Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Sobre 4 ao quadrado, 16. Mais 16 vai dar 32. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 4 raiz de 2. Cortando as duas raízes, a gente tem 1/4, que novamente, na magnitude, é igual ao resultado que a gente tinha obtido anteriormente. Com a diferença que, como a gente está tratando das distâncias aqui, esses valores eles nunca são negativos. Logo, não teria a diferença entre eles aqui, a diferença entre os sinais para poder gerar o resultado negativo. Mas na magnitude, a gente tem os mesmos resultados. Beleza, galera? Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.